contar hoje como é que eu consegui o meu primeiro trabalho aqui na Suíça. Já adianto pra vocês que eu trabalhei 10 meses neste lugar. Eu consegui meus documentos com esse emprego, consegui me manter sozinha com esse emprego. E o melhor de tudo é que eu trabalhava, acho que com diversas pessoas que falavam somente português. Por isso, se você tá planejando sair do Brasil e tá com medo de não conseguir emprego na Suíça, ou até mesmo saindo de Portugal e vindo pra Suíça e tá sem ideias, meio sem rumo, assim, de procurar um trabalho, esse é o vídeo ideal pra você, porque eu vou contar realmente o emprego mais fácil praticamente se conseguir aqui na Suíça. A minha história pode se repetir com qualquer outra pessoa. Foi muito, entre aspas, fácil de se conseguir. Bom, tudo começou em outubro de 2020 e eu tava em quarentena. Eu tinha saído de Portugal, Portugal estava na lista de risco e eu saí de Portugal para vir para a Suíça com essa intenção. Procurar alguma coisa, se der certo, perfeito, se não der certo eu ia voltar para Portugal. Meus pais, como eu acho que eu já deve ter contado em algum vídeo, já viviam aqui, por isso eu tinha um apoio, querendo ou não, se eu tinha um quartinho, um apartamento, assim, de amigos dos meus pais, pra ficar de quarentena, e eu tava lá, fiquei 15 dias. Eu comecei a criar ideias, né? Eu comecei a pensar, tipo, tá, minha quarentena vai acabar, eu preciso encontrar um trabalho, eu vou começar a procurar no Facebook, vou começar a procurar em aplicativos. E foi exatamente o que eu fiz. Primeiros dias eu comecei a estudar um pouquinho de alemão, tipo, um alemão super básico, as frases mais principais mesmo. E entre isso, eu também comecei a procurar empregos. Como tinha a possibilidade de ficar vivendo naquele lugar, eles já tinham me dito que se eu conseguisse algum trabalho ali perto, eu podia ficar com aquele apartamento. Eu comecei a procurar bem perto daquele lugar, era perto da capital da Suíça, que era um lugar bem descampado, como a gente falaria no Rio Grande do Sul. Num grupo do Facebook chamado Imigrantes na Suíça, eu não me recordo muito bem, mas é um grupo bem grande no Facebook. Publiquei lá, assim, bom dia, meu nome é Elisa, tenho 20 anos, eu falo inglês, português, blá blá blá, e estou procurando trabalho na área de Bern. E eu aceito qualquer proposta, né, de trabalho. Um português, o seu Jorge, se eu não me engano, ele comentou assim na minha publicação, na empresa tal, em Niederbipp, o trabalho é magazine de legumes, algo assim. Ele falou uma coisa que eu não entendi muito bem, eu fiquei, bom, realmente, Niederbipp era exatamente do lado da minha cidade, era tipo 5 minutos dirigindo, e eu vou focar nesse lugar. Procurei o local. Enquanto eu ainda estava de quarentena, eu comecei a fazer o meu currículo em alemão. Eu fiz um currículo bem simples, eu botei todas as minhas experiências, eu fiz tudo em alemão. Pedi ajuda para uma amiga daqui da Suíça, para corrigir pelo menos. Estudei um pouquinho sobre a empresa e fiz uma carta de motivação. Aqui na Suíça dizem que é realmente muito importante. A carta de motivação, querendo ou não, é mais um adentro para você, do tipo assim, eu realmente quero trabalhar aqui, eu procurei sobre a sua empresa, eu aconselho vocês sempre aqui na Suíça, junto com o currículo de vocês, também entregarem uma carta de motivação. Eu não me recordo muito bem o que eu coloquei, que era bem pessoal, mas eu falei algo sobre eu ter começado uma faculdade de Ciência e Tecnologia de Alimentos no Brasil e que eu gostava muito dessa parte da agricultura e que eu queria muito aprender as coisas. Esperei minha quarentena acabar, claro. Foi o primeiro dia depois que minha quarentena acabou, eu peguei minha bicicleta e fui lá ver como é que funcionava. E era basicamente uma empresa gigante, gente. Estufas de plantação, no meio, né, do campo, vários campos de plantação e a empresa no meio, a cidade bem perto. Realmente, vou tentar aqui e vai ser aqui. E fui toda confiante pra casa, voltei, né, falei pro meu pai, mãe, olha, acho que realmente eu encontrei o lugar. Dia depois, eu e o meu pai, a gente foi nessa empresa, porque meu pai era todo curioso também pra saber onde é que era. Aí nós fomos lá por volta das 6 da tarde, se eu não me engano, era 5 ou 6 da tarde, não lembro. E o meu pai, ele é todo comunicativo, eu nessa época ainda era mais envergonhada, assim, por algum motivo. Hoje em dia já não sou muito.
Meu pai chegou na frente da empresa, ele estacionou o carro e ele viu um carro lá. Ele falou assim, Elisa, vai lá, fala com eles, pergunta onde é que é o chefe, pergunta que horas que tu pode... Fala, né, explica a tua situação para as pessoas do carro, já que tu fala inglês, vê se eles falam inglês. E aí eu cheguei, né, bati na janela, assim, e falei em alemão, falei a frase que eu mais sabia em alemão, perguntando, né, se eles podiam falar inglês, e eles, tipo assim, ah, não, inglês não. Tentei começar a falar em alemão, vocês imaginem, né, era meu primeiro mês na Suíça, era basicamente, né, catastrófico, como a gente fala aqui. Aí, o meu pai perguntou em português. E que língua, que língua? Meu pai é muito de falar em sinais, né? E o cara que tava dentro do carro falou, português. E eles me disseram pra ir lá bem cedo, tipo 7 da manhã, que geralmente era o horário que começava e que os chefes geralmente estavam ali pela frente. Fui lá, desci com meu pai e com a minha mãe, gente. Estacionamos na frente da empresa. E entrei, né? Empresa dentro, cheio de trator, né? Eu com uma roupa toda meio arrumada, nem sabia como me vestir direito para aquilo. Com meu currículo na mão e minha carta de motivação no outro. Aí eu lembro que quando eu cheguei na empresa, logo eu me parei assim, um cara e uma moça, e eles realmente pareciam serem os chefes, né? E aí eu fui lá, eu fiquei uma semana depois que eu fiz meu currículo e depois que eu realmente foquei em ir nessa empresa, eu fiquei uma semana estudando todos os dias uma frase em alemão para chegar e dizer que eu não falava alemão, que eu estava aprendendo, e se eles podiam falar inglês. Então, eu cheguei para eles e eu me apresentei, né? Hallo, ich bin Elisa. E falei essa frase que eu estudei uma semana. E aí, quando eu perguntei se eles falavam inglês, eles falaram que sim, que não tinha problema, que eu podia falar inglês. Então, foi ótimo para mim. Embora a outra moça também falasse italiano e português, o outro chefe maior, assim, ele tava numa posição à frente dela, eu acho, ele falava alemão, francês e inglês. Com eles eu conversei lá em inglês. O meu pai, né, que não fala nem inglês nem alemão, falou um pouquinho, assim, de italiano com eles, e eles entendiam, assim, o que o meu pai falava. E a situação foi essa, né, eu tava lá com a minha família, dando risada já com os chefes e falando um pouco sobre mim. Eles me perguntaram se eu vivia perto e eu disse que sim. Nem me perguntaram de experiência nesse ramo, nem nada do tipo. E aí, basicamente, acho que foi 10 minutos de conversa, ele foi no escritório e me trouxe uma folha para eu pôr todas as minhas informações. Me pediu meu passaporte, eu tinha meu passaporte comigo. Me perguntou se eu tinha os FAIs, que é a identidade da Suíça, eu disse que ainda não tinha, mas que depois de um contrato de trabalho eu podia ter. Quando ele me trouxe a folha, eu basicamente, tipo assim, não acreditei. Eu olhei pro meu pai e eu fiquei tipo assim, isso tá realmente acontecendo? Foi incrível, foi uma sensação muito boa. Tudo em alemão e eu não sabia nem exatamente onde é que eu tinha que pôr o meu nome e meu sobrenome. E disse assim, olha, a gente tá montando o time do inverno, porque em dezembro, basicamente, começa a temporada, né, aqui pra gente de inverno, a gente trabalha nas estufas de plantação. E perguntou pra mim assim, quando é que tu poderia começar? E eu, olha, eu posso começar amanhã mesmo, se tu quiser. E eles deram risada, eles falaram, ok, então a gente vai falar com a chefe, vai encaminhar pra chefe o mais rápido possível. E, ok, fertig. Passou uma semana e eu já tava, né, naquelas, né, ninguém mandou e-mail, ninguém me mandou nada. Quer saber? Vou lá de novo. Entrei de novo, estufa dentro, né? E aí, só segui, só fui seguindo. Fui reto, assim. E aí passei por um menino que tava numa empilhadeira. Por acaso ele era também de Portugal. E ele falou assim, olha, não digam que fui eu. Vocês seguem a primeira porta, a segunda porta, escada acima, depois dobra à direita e é a sala dela. Vai lá que ela tá lá provavelmente, entrega lá, fala a situação e boa sorte. E aí eu fui, né? Fui lá, bati na porta, né? Falei a minha famosa frase, né? O bom dia, meu nome é Elisa, eu estou aprendendo alemão, posso falar em inglês? E ela também, ela disse que não tinha problema, eu falei inglês com ela. E eu tava super, hiper, mega nervosa, demais, demais, demais. Eu tremia, juro, eu tremia, assim, tipo... Eu acho que a minha voz até falhava, só falei merda. E ela falou, ok, me deu o cartãozinho dela, me disse que estaria entrando em contato comigo assim que decidissem
alguma coisa. Demorou basicamente 15 dias. Eu já estava passando mal. Nunca vou me esquecer. O meu pai estava fazendo um telefonema super importante. Eu lembro que eu abri meu e-mail e lá tava um e-mail da empresa em alemão. Abri assim primeiro em alemão e eu vi uma data, 1º de dezembro de 2020. E eu, ai meu Deus do céu, botei pra traduzir muito rápido e na tradução tinha, né? Boa noite, Elisa. Você pode começar no dia 1º de dezembro de 2020, às 7 horas da manhã. E eu comecei a gritar demais, cara. Eu lembro que eu dei o maior grito da minha vida. Foi o maior alívio pra mim. Basicamente, no e-mail tinha assim dizendo que era para marcar uma ida lá antes para eu assinar o contrato. Uma semana depois eu tive esse encontro com a chefe, assinei o contrato basicamente 2 semanas antes de começar a trabalhar. Cara, era incrível ver aquilo pra mim, né? Porque eu tinha saído de Portugal, o salário de Portugal é o que é. E lá no meu contrato de trabalho, primeiro eu tinha um contrato de trabalho, né? Que já é super complicado em Portugal. E depois no meu salário tava lá, tipo, realmente aquele salário da Suíça era 3.300 salário bruto. Depois tinha os descontos, acabava ficando em torno de 2.900 francos. É muito bom o salário de início assim. Como eu tenho menos de 25 anos, eu não desconto tanto. Até os 25 anos aqui na Suíça você tem várias regalias. Você não precisa pagar cartão do banco, você não desconta tanto. Depois dos 25 você acaba descontando um pouquinho mais e pagando outras taxas lá diferentes. Era bastante horas semanais, dava 52 horas semanais. Se vocês fizerem o cálculo, isso é um pouquinho acima da média aqui da Suíça. Normalmente é 40 horas semanais ou 43, não consigo lembrar direito. Esse trabalho na agricultura é um trabalho diferente, tem outras leis aqui na Suíça, é um trabalho mais realmente exploratório, sim. É um trabalho bem difícil. Aqui você trabalha no sábado, você trabalha às vezes no domingo, você tá lá, é uma estufa, então vocês imaginam, a Suíça não é fria no verão, aqui faz muito calor no verão. Então dentro da estufa, quando batia qualquer sol, dava pra ir 40 graus, 45, nem sei exatamente. Mas enfim, foi o que fez eu me manter aqui na Suíça de início. Foi o que fez eu guardar dinheiro de início. Basicamente, o trabalho lá era dentro da estufa de plantação, embora às vezes você fizesse outros trabalhos fora da estufa. Eu não vou contar muito sobre o que era esse trabalho, eu talvez vou fazer isso em outro vídeo, se vocês se interessarem. Se você tá pensando em vir pra Suíça e não tem ideia de onde procurar, né, ou qualquer coisa do tipo, não se esqueçam, eu consegui isso num grupo de Facebook, fazendo uma publicação, pedindo ajuda lá pro pessoal, e foi essa a minha experiência. Depois eu ganhei um contrato, só um adentro, eu ganhei um contrato de 1 ano nessa empresa, já de início. Depois eu posso estar falando melhor sobre o que era o trabalho, talvez eu tenha algumas imagens também de lá. Eu espero que tenha ajudado vocês em alguma coisa. Então é necessário sempre paciência e é isso, persistência, ok? Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Boa noite pra vocês e até a próxima!